Muito bem, voltamos com o segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista, hoje conversando sobre o Plano Municipal de Educação. Primeiro falamos com a Adriana Faria, presidente do Conselho Municipal de Educação, e agora estamos recebendo o João Roberto, secretário municipal de Educação aqui do nosso município de Jacareí. Secretário, o Plano Nacional de Educação trouxe algumas mudanças ou apenas a necessidade da gente formatar um plano municipal? Queria que o senhor comentasse um pouquinho a relação entre essas duas esferas da política de educação no país. Não, o atual Plano Municipal de Educação, ele trouxe mudanças conceituais que vão também impactar nos processos de planejamento das redes. Seja as redes federais, que organizam todo o sistema universitário no Brasil, organizam a pesquisa, a extensão universitária, seja no plano estadual, nas modalidades de ensino que são ofertadas pelas redes estaduais, como também pelas redes municipais. Nós tínhamos os planos nacionais de educação, eles são instrumentos que apontam processos de planejamento para as redes estaduais, municipais e para os sistemas educacionais como um todo. Só que a novidade desse plano é que as metas estabelecidas no processo de planejamento são metas hoje tangíveis. A gente tinha uma maneira de apontar e de escrever os nossos planos até este último plano, muito mais apontada em termos de diretrizes, em termos de linhas, não é? E os planos eram muito genéricos. E muitas, às vezes muito conceituais e às vezes pouco execuíveis. Então, às vezes eram grandes sonhos depositados como diretrizes para um decênio que muitas vezes não se realizava. E agora esse último plano, ele é um plano com metas muito claras, tangíveis, e que inclusive aponta para processo de planejamento orçamentário para que eles possam ser executados, tanto no plano nacional quanto nos planos estaduais. Uma boa parte dos planos estaduais do país, né, estão em processo de construção ou até estão em fase de término, e também os planos municipais. Então, o plano nacional que foi sancionado muito recentemente, ele traz como desafio o desafio de construção dos planos municipais de educação. E Jacareí está exatamente nessa fase. Já constituiu uma comissão do plano, para elaboração do Plano Municipal de Educação, e na forma como descreve o Plano Nacional, o nosso Plano Municipal ele tem que ficar pronto até o meio deste ano de 2015. Então, nós constituímos a comissão com uma tarefa de, nos próximos 6 meses, nos debruçarmos diante das metas nacionais do plano e conseguir traduzir o espírito do Plano Nacional, né? As diretrizes apontadas no Plano Nacional, as metas, para o nosso município. Então, nós vamos ter que ter um olhar reflexivo sobre as metas do país e ver como que essas metas do país se coadunam na nossa realidade e devem ser executadas no plano do nosso território. Muito bem, secretário. Eu imagino que algumas dessas metas, até a Adriana comentou, Jacareí já vinha desempenhando, já estão contempladas. Tem alguma novidade em relação a elas que necessitam uma atenção maior hoje? Eu acho que algumas das metas estabelecidas no plano são bastante ousadas e demandam investimento, tanto no âmbito municipal quanto um investimento no âmbito nacional. Como a organização da economia ela é municipal, ela também é muito dependente da transferência de recursos nacionais. Eu imagino que o nosso plano, ele ao mesmo tempo que ele tem que espelhar os desafios apontados no plano nacional, ele precisa buscar parcerias em âmbito estadual e em âmbito federal para que as metas possam ser realizadas. Eu vou dar um exemplo. Um dos grandes desafios apontados no plano nacional e que já havia sido apontado em outras legislações, é o desejo, né, apontado e a necessidade apontada de universalizar a pré-escola. Hoje, né, grande parte no nosso município das crianças que têm entre 4 e 5 anos de idade e devem estar na pré-escola, elas não estavam no passado.
Mas ainda existem crianças, isso não somente no nosso município, mas como no Brasil como um todo, que precisam frequentar a pré-escola em todos os lugares do Brasil. Para você ter uma ideia, a taxa hoje de matrícula líquida no pré-1, que é aquela criança de 4 anos no nosso município, é da ordem de 86%. Então, o plano aponta a necessidade de até o ano de 2016 a gente ter universalizado a pré-escola, seja o pré-1 ou pré-2. Então, nós temos que avançar para esses 14% da população que não tem acesso à pré-escola gratuita ofertada pelo Estado brasileiro, no caso, ofertada pelo município, né, que organiza o sistema nessa fase da escola. Então, ou seja, para você atingir esses 14%, você, é claro, que vai ter que gerar novas vagas, você vai ter que ampliar a rede física existente, você vai ter que descobrir, né, através de processos de planejamento, aonde está esses 14% distribuídos no nosso município, no território municipal, quais as regiões esse déficit é maior, para onde eu vou direcionar os investimentos de ampliação para conseguir atingir essas metas. Então, quando eu digo que o atual plano nacional, ele é um plano que aponta para metas tangíveis, né, mensuráveis, eu acho que isso foi um grande ganho que o país teve. Porque ele aponta o desafio para o município e exige que o município inicie processo de planejamento para dar resposta a esta demanda. Quando eu digo que o plano é ousado, porque nós estamos com uma taxa até que bastante elevada de atendimento de pré-escola. Mas há regiões no país em que nem 50% da população é garantida pré-escola. Então nós vamos ter que avançar nesse sentido. O plano estabelece metas para que você tenha também matrículas de alunos na modalidade de ensino integral. Então, nós vamos ter que avançar com a oferta de ensino integral no município, como vai acontecer no país como um todo, nos estados como um todo. Então, esse esforço de construção, né, de políticas educacionais, de ampliação da oferta, de melhoria da qualidade, que estão expressos no Plano Nacional, esse esforço vai ter que encontrar uma estratégia territorial local, né, no nosso município, para dar conta desse desafio. Por isso, o processo de elaboração do plano tem que ser um processo rico. Ele tem que ser participativo, porque a sociedade ela tem que ser fiadora, né, desse plano. Ele tem que apontar determinados gargalos que talvez sejam difíceis de serem atendidos, para que a gente tenha consciência, né, de quais desafios são maiores, nós estamos um pouco mais distantes, e quais desafios são menores, nós estamos um pouco mais próximos. Então, por todas essas razões, esse processo de planejamento, que eu chamo processo de elaboração de um plano municipal, é um processo também de planejamento. Ele, ao mesmo tempo que ele é fascinante e desafiador, né, ele precisa ser consistente, porque ele precisa de recursos, ele precisa de projetos e tantas outras demandas. Os municípios que não apresentarem o seu plano dentro desse prazo, o que acarreta? Na verdade, o plano poderia até estabelecer sanções, sobretudo a questão de repasse de recursos e verbas. Eu não acredito que seja esse o caminho que o país vai adotar, o caminho de impor a legislação e estabelecer um critério punitivo para aqueles que não atingirem. Até porque muitos dos gestores que talvez não atinjam determinadas metas do plano podem não atingir por questões objetivas. Técnicas de elaboração. Às vezes técnicas, às vezes de recursos. Né? Nós não estamos... Quando a gente trata a realidade brasileira, ela não é uma realidade homogênea. Né? O recurso que está disponível para o aluno no Nordeste não é o mesmo recurso que está disponível para o aluno do Sul ou do Sudeste. Ou dentro do próprio Estado de São Paulo, o recurso que é disponibilizado ao aluno de São José dos Campos ou de Paulínia não é o mesmo recurso que está disponibilizado para o aluno de Jacareí ou de Carapicuíba. São recursos distintos, né? São valores distintos. Por quê? Porque você tem um fundo básico, que é o Fundeb, que aponta um valor por matrícula que é igual no país inteiro. Mas esse valor, que seria o valor básico apontado pelo Fundeb, ele é complementado pelos municípios na proporção e na riqueza que esses municípios têm. Né?
aplicando-se, é claro, os 25% do investimento da educação. Então, se você tem uma cidade rica, esses 25% de recursos da educação, né, são substanciais, são, né, fortes. Se você tem uma cidade um pouco mais pobre, um pouco mais carente de recursos, é claro que isso também vai se refletir naquela realidade educacional. Então, ou seja, as metas do Plano Nacional, elas são metas para todos, mas a dificuldade, né, de atingir e de cumprir essas metas é maior em municípios mais pobres, é menor, né, em municípios mais ricos. Então, é claro que nós teremos essa heterogeneidade, coloca cada gestor num nível de desafio e de resposta a cada uma das metas. Eu posso dizer que a condição de Jacareí, ela é uma condição muito melhor do que a média dos municípios brasileiros, não é? Mas também um pouco distante dos municípios mais ricos. Então é mais ou menos assim, nós estamos mais ou menos no caminho do meio, né? Uhum. Nós não somos um município tão pobre, como existem muitos municípios, inclusive no estado de São Paulo, bastante carentes de recursos e que terão dificuldades de cumprir algumas metas do plano. Mas nós não estamos também num patamar de orçamento público e de economia dinâmica que coloque esses desafios postos no plano como se fossem desafios fáceis de serem atingidos. Então, eu penso que nós vamos ter que se debruçar com essa realidade, colocar números, porque esse plano nosso que a gente vai elaborar e que pretende cumprir as metas do Plano Nacional, eles têm um custo. Então, é a partir desses patamares que a gente espera conseguir produzir um bom debate nesses 6 meses. Então, a gente convida a sociedade de Jacareí, né, nos momentos em que nós teremos as audiências públicas do plano, a gente pretende fazer audiências por meta, tentar fazer com que os nossos desafios sejam os mais próximos de serem atingidos dentro da maior possibilidade. Então, que a sociedade participe, que ela se envolva, porque o melhor lugar para uma criança que tem a mais tenra idade, que tem 4, 5 meses de idade, como é a criança que está na nossa creche, a mais tenra idade, até a adolescência, o melhor lugar para essa criança estar, para os pais, seria numa escola pública. Aí você vai falar, mas nem todas as crianças brasileiras, jovens brasileiros, estão na escola pública. Quando não estão, eles oneram, né, o bolso dessas famílias que pagam por esse ensino privado. Por isso, o bom desempenho da escola pública interessa a todos. Interessa àqueles que não são usuários dessa escola, porque certamente gostariam de ver seus filhos usuários dela, uma escola pública de boa qualidade, como os usuários diretos. Então, eu penso que, por ser de interesse de todos a educação, a gente gostaria que esse plano ele tivesse envolvimento de toda a sociedade. Secretário, imagino que também uma das discussões que o plano traz é a questão da valorização do profissional da educação, a formação contínua. O que o senhor tem a dizer em relação a esse tema? Eu acho que esse é um dos temas que a gente conseguiu avançar mais no nosso município. Nós, recentemente, está completando agora praticamente 1 mês, nós entregamos um equipamento extremamente importante para a população, para que a gente possa aperfeiçoar o magistério e garantir formação aos nossos professores, que é o Educamais. O Educamais Jacareí, que fica ao lado da nova rodoviária. Nós fizemos um grande investimento para que nós dessemos uma boa qualidade para esse professor se formar. Outro elemento fundamental nesse período que a gente teve foi agora, nós encaminhamos hoje, nesse momento que eu estou dando a entrevista, horas atrás nós encaminhamos para a Câmara Municipal o plano de carreira dos professores. E esse plano prevê, inclusive, um aumento das horas, atividades remuneradas desse professor, para que ele possa exercer parte dessa formação que a gente pretende oferecer no centro de formação, no próprio horário de trabalho, e que seja uma formação remunerada. Porque o professor, ele não é que ele não queira ampliar a sua formação, desenvolver uma atividade contínua de formação e aperfeiçoamento. É que muitas vezes ele não pode. Às vezes ele tem uma jornada muito injusta com a sua vida, com a sua saúde, a necessidade, às vezes, de dobrar essa jornada e se submeter a horas de aula com o aluno além da sua capacidade, prejudica a qualidade da educação que ele oferece, e aí ele vai empobrecendo
né, a qualidade do seu serviço e das suas aulas e de maneira involuntária. E então, qual é o nosso desejo? O nosso desejo é que o professor ele tenha uma jornada que seja capaz, né, através dessa jornada, ele consiga organizar a sua vida financeira, profissional, que dentro dessa jornada ele tem um tempo em que parte dessa formação que ele desenvolve, ele desenvolva de maneira remunerada. Ele precisa receber, porque os processos de formação do professor, já que ele constantemente ensina a sociedade, ele precisa estar em constante processo de aprendizado. E a sociedade precisa remunerar esse momento de formação para que ela tenha essa educação de qualidade. Ter o retorno. E nós prevemos essa situação no plano de carreira. Nós ampliamos em 6 horas semanais a mais do que esse professor de ensino infantil tem como horas de formação remunerada. Então, o professor nosso de 36 horas, ele tem 12 horas atividade e 24 em sala. O nosso professor de ensino infantil, a nossa previsão com o novo plano é que ele tenha 30 horas de remuneração, mas apenas 20 em classe, 10 em horas de atividade. E essas horas de atividade para que ele consiga corrigir a prova e seja remunerado para isso, para que ele consiga participar de formação e seja remunerado isso, para que ele possa participar de processos de planejamento e seja remunerado para isso. Então, eu penso que neste quesito específico, a formação do professor, nós produzimos este ano 2 saltos importantes. O salto de ter o lugar da formação, com infraestrutura necessária para isso, né? Estrutura tecnológica necessária, você precisa ter computadores, você precisa ter projetores, você precisa ter recursos humanos, né? Então, nós conseguimos um investimento físico, que é o Educar Mais Jacareí, com 14 salas de formação, com a sala Ariano Suassuna, que permite organizar simpósios, congressos e eventos capazes de impor uma dinâmica de formação forte, mas também as condições desse professor frequentar esse espaço de maneira remunerada com o plano de carreira. Então, acho que nesse aspecto a gente conseguiu já alguns avanços e temos uma expectativa que a qualidade desse professor melhore nesses próximos anos. Muito bem. Secretário, o plano municipal está em construção, nós temos esse prazo, mas se for possível fazer uma projeção do seu resultado, do seu produto final, o que podemos esperar, então, para os próximos 10 anos na educação de Jacareí? A expectativa que eu tenho com a educação em Jacareí é a mesma expectativa positiva que eu tenho em relação à educação do Brasil como um todo. Eu acho que nós teremos uma década de vigência do plano muito virtuosa, por vários aspectos. O primeiro aspecto é porque nós teremos parte dos recursos do pré-sal investidos na educação básica. Então, essa grande riqueza que o Brasil vai produzir nos próximos anos, advinda do petróleo, de uma fonte de riqueza que é esgotável e que o Congresso Nacional, a presidente Dilma, tornaram, né, como prioritariamente voltadas para a educação, eu acho que isso vai representar um ingresso de recursos nos próximos anos. Nós já temos, né, esse ano, alguns indicadores de um pequeno volume de recursos já advindos do pré-sal, mas que já indica que nós teremos, digamos assim, um investimento diferenciado nos anos subsequentes. Então, esse é um dado importante. Então, do ponto de vista financeiro, a minha expectativa é boa. Eu acho que do ponto de vista local, eu acho que a economia de Jacareí melhora a cada ano, né? Nós estamos dentro de um cenário internacional de crise, de uma economia de crise, mas se a gente for olhar o retrospecto de Jacareí nos últimos anos, é um retrospecto muito interessante. Entre 2008 e 2011, Jacareí cresceu num ritmo econômico muito semelhante ao da China. O PIB per capita de Jacareí cresceu com uma taxa maior que 9%, enquanto a economia nacional cresceu a taxas menores que 3%. Né? Nos melhores anos de crescimento da última década, que nós atingimos taxas um pouco maiores do que 4,5%, Jacareí cresceu o dobro. Então, Jacareí está no cenário um pouco melhor em relação ao cenário da economia internacional e nacional. Eu penso que com os novos investimentos,
sobretudo o investimento da Sherry, que a partir de 2 anos de funcionamento melhora o desempenho da nossa base tributária, considerando que 25% dos recursos são recursos que são separados para a educação, isso vai impactar positivamente na nossa agenda educacional. Que o senhor falou antes, quer dizer, 25% mais rico é mais... Exatamente. O indicador per capita por aluno, ele advém de um indicador geral, que é o PIB, né? A economia local, no caso, o orçamento municipal. E o nosso orçamento tende a melhorar, né? O nosso valor adicionado de ICMS em Jacareí vai melhorar advindo dos novos investimentos, né? A gente tem, já o ano que vem, tem a projeção de instalação de um novo shopping. A gente sabe que a área de serviços e a área do comércio é uma área em expansão dentro das economias modernas e bastante impactante. Então, um novo shopping do porte que vai ser instalado em Jacareí vai reter parte até de uma economia local que às vezes não é retida no município, né? Uma parte da nossa riqueza fica no comércio local, mas a gente sabe que o jacariense, uma parte desse jacariense, tem o hábito de fazer compras em outras praças. São Paulo, São José dos Campos, né? A instalação do shopping em Jacareí, a partir de 2016, do porte que está instalado, é claro que isso é virtuoso do ponto de vista econômico e reflete na educação, porque é um recurso de imposto que também vai melhorar o desempenho da economia municipal. Então, do ponto de vista orçamentário, eu não tenho dúvida que nós vamos avançar. Isso vai melhorar a qualidade da nossa rede física. Para a gente conseguir melhorar a oferta de ensino integral, a gente precisa ter escolas bem dotadas, né? Com quadras poliesportivas, com auditórios, com teatros, com capacidade desse aluno fruir um processo de conhecimento que não seja restrito ao quadrado que é uma sala de aula, né? Então, a educação vai ter que produzir esse salto de qualidade, né? De criar novos espaços de aprendizado, de associar a tecnologia aos processos de aprendizado. Isso demanda investimento. Então, eu penso que a nossa rede vai produzir saltos nesse caminho, né? E a rede tem produzido saltos de qualidade, produto dos processos nossos internos de gerenciamento, na qualidade final do produto educacional ofertado. Se a gente for avaliar o IDEB nosso, nas últimas medições, o nosso IDEB é um IDEB crescente. A primeira medição em 2005, depois 2007, depois 2009, 2011, 2013. Em nenhum desses momentos de medição do IDEB, o nosso IDEB deixou de sofrer melhoras. Sempre melhorou. E hoje nós estamos a 1/10 daquilo que é a expectativa para o Brasil atingir no ano de 2021. Nós atingimos nessa última medição de 2013 um indicador próximo do IDEB, do que é o IDEB dos países desenvolvidos, né? Da OCDE, né? Que tem médias, né, próximas a 6. Então, melhoramos na média, estamos melhorando a qualidade da educação, vamos melhorar do ponto de vista orçamentário. Então, eu tenho uma visão otimista com relação a esse tema. A instalação de uma escola técnica federal no nosso município foi um ganho muito importante. A partir do ano que vem, nós teremos uma universidade instalada no município, pública, dentro da Escola Técnica Federal. Teremos o primeiro curso universitário dentro da nossa Escola Técnica Federal. A rede estadual também está ampliando a oferta de ensino técnico. E por todas essas razões, eu tenho uma visão bastante otimista desse processo. Muito bem, muito obrigado, secretário, pela sua presença no programa TV Câmara Entrevista. Conversamos do Plano Municipal de Educação, mas também da educação no município de Jacareí de uma forma mais geral. No primeiro bloco, recebemos aqui a Adriana Faria, presidente do Conselho Municipal de Educação. Muito obrigado pela sua audiência. Fique sempre ligado na TV Câmara, a TV pública da cidade.